e súplica por todos os santos. Jeremias capítulo 29 e o versículo de número 11. Amém? Que diz assim: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Louvado seja Deus. Amém? Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e pelo o convite dos dirigentes da mocidade que me fizeram. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Amém? Isso é honra, mas não a mim, a Deus. Amém? Que Ele cresça e eu diminua. Meus amados irmãos, contextualizando essa leitura, onde lemos no primeiro livro, o livro de Efésios, capítulo de número 6. A cidade de Efésio, ela era uma província da Ásia Menor, em Roma. E a cidade de Éfeso, a história vai nos dizer que ela era uma das maiores. Fizeram naquela cidade um teatro que acomodava aproximadamente 24 mil pessoas assentados. Na cidade de Éfeso, eles construíram um templo em homenagem a uma deusa chamada de Diana. Quem predominava na cidade de Éfeso não era outra coisa a não ser os deuses, a idolatria. O povo daquela cidade, tudo que tinha naquela cidade, a economia gerava em cima das imagens que era feito ou se fazia em homenagem àquela deusa chamada de Diana ou Artemis. A cidade de Éfeso, ela tinha um porto, um dos maiores da Ásia Menor, ou maior. Quem ia para a Ásia, naquele contexto, para a Europa, tinha que passar naquele porto. Era como se fosse uma porta de entrada, um cartão postal. E todo mundo que ia para aquela região tinha que passar naquele canto. O mar, conhecido como Egeu, um rio chamado de Cáster. Só que a cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele em sua segunda viagem missionária, Paulo chega naquela cidade, está no capítulo 18 de Éfeso. Diz a Bíblia que Paulo, ele quando chega, ele encontra um certo homem chamado de Apolo. E Paulo, ele começa a pregar e ele fala, ou começa a falar. E ele disse para eles, ou perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nós ainda nem ouvimos, não conhecemos, não sabemos quem é. E Paulo disse: então vós foram batizados como? Eles disseram: nós somos ou fomos batizados no batismo de João. A saber, aqueles que crescem ou acreditassem e confessassem a Cristo como único e suficiente Salvador. Aí diz a Bíblia que junta entre 11 a 12 pessoas e Paulo estende suas mãos. Só que Apolo, ele era um homem eloquente, fervoroso. Há uma diferença de um crente fervoroso, que é o crente cheio, para o crente revestido. Fervoroso é uma coisa, você prega, tem graça, tem unção, tem ousadia, você tem autoridade. Você convence a muitos através das escrituras que Cristo, ele é o Senhor. Deus dá autoridade. Só que Apolo, ele não era revestido, batizado com o Espírito Santo. Só que Paulo vai embora. Aí quando Paulo, com mais um tempo, aproximadamente 2 anos, Paulo volta e chega naquela cidade. Diz a Bíblia que Paulo, ele vai agora e chega em um canto conhecido como a escola de Tirano. Paulo passa aproximadamente 3 anos pregando naquele lugar, naquela região. E diz a Bíblia que Deus fazia prodígios e maravilhas e sinais. Muitos creram em Deus e confessava, abandonava as suas práticas. A Bíblia vai nos dizer que muitos feiticeiros, eles queimavam os livros de magia,
e aceitava Cristo, e Deus ia cada dia mais acrescentando o número que ia crescendo. Deus estava no negócio. Só que quando Paulo sai, ele vai embora. A igreja de Éfeso, se nós prestarmos atenção, no livro do Apocalipse fala sobre ela também. Tanto Timóteo foi pastor dessa igreja, como João, o apóstolo João, que foi um dos últimos, ou o último apóstolo, foi pastor daquela igreja. Tanto é que 40 anos após tudo isso, Deus ele se revela a João, e João escreve a carta para as 7 igrejas da Ásia. Mas a cidade de Efésio tinha uma igreja que era a igreja mãe, a igreja sede. Foi a primeira a ser fundada. Só que Paulo ele está preso em uma prisão domiciliar. Se nós olharmos no capítulo 3 do livro de Efésios, nós vamos observar que Paulo, ele mesmo estando preso pelo imperador, Paulo disse: eu, Paulo, servo, escravo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo estava preso na prisão, e a carta de Efésio é uma das 4. Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésio são as cartas da prisão. E Paulo ele começa a escrever. Se nós olharmos no capítulo 1, Paulo ele vai dizer que Deus ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Nós somos abençoados em qualquer lugar, nas regiões celestes. Nós somos filhos, nós somos herdeiro e co-herdeiro, porque pela graça ele disse: sois salvo. Aí já vem o capítulo 2, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aí no capítulo 6, Paulo ele está preso na prisão, e a história vai nos dizer que Paulo ele ganhou mais alma, evangelizou mais gente na prisão do que fora. Os soldados daquele tempo, daquele contexto, os guardas de Roma, eles passavam por ali e Paulo ele pregava para todos eles. Só que imagino eu que Paulo preso, o Espírito Santo de Deus agora começa a falar com Paulo, e ele começa a observar os soldados, os guardas, suas armaduras, suas vestes. E Paulo ele começa a olhar. Quando Paulo ele começa a olhar, ele vê algo que dava para ele escrever. Ele começa a fazer comparação. Deus ele dá estratégia. E o que acontece? Paulo ele começa: aos demais irmãos meus, sedes fortalecidos no Senhor e na força de seu poder. Forte aqui não é você ir para uma academia ou tomar uma vitamina e ficar forte. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Existe o poder aquisitivo, legislativo e o poder judiciário. É terreno. O guarda ele para, ou ele está ali em seu trabalho, e os carros quando vêm ele apita, estende suas mãos, e os carros param, mas não por causa do guarda, mas sobre a autoridade que está sobre ele. Quando ele disse que: quanto aos demais irmãos meus, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque aí ele diz primeiro: porque nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue. Aí ele diz: mas sim contra os principados e potestade. Um soldado ele não vai para a guerra sem conhecer as armaduras ou a arma que ele vai usar. Um soldado ele não vai para a guerra sem saber quem é o inimigo dele e as estratégias do inimigo. Com que nós vamos lutar contra o nosso adversário? Qual tipo de armas que nós vamos lutar? Aonde é o campo de batalha em que nós vamos lutar? Porque existe dois mundos, o visível e o invisível. Quem é o nosso adversário e quem foi ele?
Quem é ele hoje? Contra quem a gente lutamos? Dias, tempos, meses e anos. Ele não dá trégua, ele não descansa, ele não recua, ele não dá intervalo. Ele pode vir até de uma vez, a gente resiste, ele volta, recua, mas ele vai de novo, ele não desiste. Quem era ele? Quando ele foi criado? Ezequiel capítulo de número 28, a Bíblia vai nos dizer: tu eras querubim ungido. Só que no começo fala sobre o rei de Tiro, mas lá embaixo qual foi o rei que foi ungido e estava no Éden? Está se referindo a ele. Tu era querubim ungido, sinete da perfeição. Aí ele diz: estava no Éden, jardim de Deus. Todos os tipos de pedras preciosas foram criados quando tu foste feito: o topázio, o diamante, o carbúnculo, a esmeralda, a safira, o ouro, todos os tipos. Querubim ungido. Mas por causa da multiplicação do comércio, a soberba, todo mundo tem um pouco de orgulho. Não diga que não, porque tem. Uns têm muito, outros têm pouco. Mas a soberba foi tanta que ele disse, Isaías agora entra no capítulo 14, ele disse: eu subirei ao céu. Primeiro, eu. Segundo, ele disse: eu farei meu trono. Terceiro, eu assentarei. Quarto, eu serei semelhante. Aí ele diz ao Altíssimo. Isaías vai nos dizer: como caíste do céu. Ou é Ezequiel, ó estrela da manhã, tu que regia as nações. Capítulo 12 de Apocalipse disse que houve peleja no céu de Miguel e seus anjos contra o dragão, a antiga serpente, e uma terça parte de anjos. Cristo, ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Gênesis capítulo 1 diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. No grego quer dizer cadeias ou prisões subterrâneas. E Judas vai nos dizer que nem todos que foram expulsos estão soltos, estão presos em cadeias, algemados, aguardando o dia do juízo. Capítulo 9 de Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer que uma estrela caiu do céu, veio com uma chave na mão e abre a porta do poço do abismo. Sobe aquele vapor, fumaça preta. Aí sobe demônios, rosto de homem, cabelo de mulher, cauda de escorpião. Existem principados e potestades. No nosso país tem um, lá em Brasília. Aquele ali tem uma potestade. Eles usam os reis e os governantes para dominar e oprimir. Mas nosso adversário, ele não é nem onisciente, nem onipotente, nem onipresente, mas ele tem suas hostes, principado e potestade. Daniel, ele ora e o príncipe do reino da Pérsia, que não era um príncipe, era uma potestade, segura o anjo Gabriel. Os que vivem pela terra são hostes satânicas. Posso dizer, são fraquinhos. Satanás não é onisciente nem onipresente, mas ele tem seus agentes. O reino das trevas, ele é organizado. Existe uma hierarquia. O líder, quem manda, quem obedece e quem vai. Muitos brincam, desafia. Não desafie quem você não conhece. O que nós devemos fazer é nos preparar
porque o negócio é sério. Nós estamos alistados em um exército. Mocidade, juventude, vocês são soldados do reino dos céus. E todos nós devemos estar prontos e preparados para essa guerra. E muitos não conhecem a arma que vai usar. Não sabe nem manusear. Muitos dizem que o nosso adversário é uma ficção, é mito. Não, ele existe. Existe o bem e existe o mal. Muitos dizem que sempre vai haver briga entre o bem e entre o mal. Só que Deus, ele não tem adversário e não tem inimigo. Deus, ele é Senhor, é soberano. Nosso adversário, ele foi criado, vou lhe dizer, aonde está em Colossenses. Tudo foi criado por ele, quer trono, quer soberania, quer principado, quer potestade. Tudo é criatura, é criado pelo Criador, o Supremo. Alguém disse para mim que não fala sobre a criação. Então, se ele não foi criado, ele é eterno ou co-eterno? Não, eterno só existe um, que é Deus, Criador dos céus e da terra. Aí Paulo disse que nós não temos que lutar contra a carne e nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Se Deus abrisse nossos olhos, oh Espírito Santo, se Deus abrir os nossos olhos aqui, muitos vão correr. Aí você me pergunta: que é isso, Edinaldo? É? Porque ele foi lá onde Deus estava. O que é que tu quer aqui? Como quem diz, enxerido. Quem te chamou? Tem muitos aqui que, se Deus abrir os olhos espirituais, vai correr. Não está preparado, vai desmaiar, vai adoecer. Aí Paulo disse que nós temos, oh Deus, ele disse: quantos demais irmãos meus, é uma família, revesti-vos do Senhor e na força do seu poder, revestimento. Lembra que Cristo, ele manda a gente ficar em Jerusalém, até que do alto nós sejamos revestidos de poder. O dunamis, no grego, dunamis, dinamite, a bomba. Não é bomba para matar. Esse dunamis aqui é o poder de Deus que iria descer. Ele disse: revesti-vos do Senhor e na força do seu. Quando a gente pensa que estamos fracos, nós estamos fortes. Nossa suficiência, nossa força não depende da gente, depende de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí ele começa a falar, ele olhando para os soldados. Aí ele começa a fazer a comparação e diz: olha, que nós temos que vestir, ou colocar em nós o cinto da verdade. João 8 diz a Bíblia que a verdade, ela liberta. É uma das armas que nós cristãos devemos ter. Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, então vós sereis livre. Então a gente não pode andar com mentira, e nem com enrolação ou enganando. De uma fonte não pode sair dois tipos de água, doce e água salobra. Quem já foi para Alagoas, tem um canto que se chama Porto Calvo. A água é salobra. Você bebe e vai ficar buchudo, sambudo, e não mata a sua sede.
A verdade ela liberta. E quem é a verdade? Jesus de Nazaré. Quem anda com a verdade é verdadeiro. Verdadeiro cristão. Verdadeiro servo de Deus. Mas para que serve o cinto dos soldados? Ajustar sua roupa por baixo da armadura, ou de couro ou de metal, ou pano, e colocava a sua espada. Aí ele fala sobre a couraça da justiça, a verdade e a justiça. Aí Cristo no Sermão do Monte ele disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de... Quem nos justificou foi Cristo. Chego já na parte da oração. Em você é justo, justificado, pois, mediante a fé. Nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso a esta graça através da fé. Aí ele diz que a tribulação produz, a paciência produz a experiência produz, a esperança ela não. Qual é a nossa esperança? Jesus ele já nos justificou. Você é justo. Você é justa. Nosso justificador é Cristo. Nós somos justos. A terceira é calçado ou calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Temos que nos preparar, ter pé no chão, centrado na palavra, preparado. Timóteo, Paulo disse: Timóteo, prega a minha palavra, quer tempo ou fora de... Como quem diz, tu tem que estar preparado. Muitos crentes não sabem nem dizer quem é Deus. Muitos não têm certeza se vai para o céu ou não. Muitos têm vergonha de dizer que é cristão. Você tem que ter firmeza, você tem que confiar. Pé no chão, eu sou servo de Deus. Os pés preparados. Nós estamos caminhando e o caminho é Cristo, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a porta, Ele bate na porta. Aí Paulo olha para os soldados romanos e vê sua bota ou sua percata amarrada até aproximadamente ao joelho, com tiras de couro e uns cravos embaixo, que quando eles iam para as guerras, em pedra ou em canto que escorregava, os cravos não deixavam os soldados nem escorregar e nem cair, e ele estava firme. Então nós, como soldados, nós temos que calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Isaías ele disse: oh, qual formosos são os pés dos que anuncia as boas novas. O escudo da fé. Para que serviu o escudo? Ele tinha 1,70 m de altura, por 70 de largura, era de madeira com couro. Para que servia aquele escudo? Para se defender dos dardos inflamados do inimigo. As lanças, quando vinha com fogo, e quando ele se juntava, fazia uma barreira, batia nos escudos, mas não pegava neles. Nós temos que ter o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar, porquanto é necessário de que aqueles que se aproximam de Deus creia que Deus existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então a gente temos que ter o escudo da fé. O capacete da salvação. Para que serviu o capacete? Chego já na oração, calma, estou na introdução. Para que servia o capacete dos soldados?
para proteger sua cabeça. Cristão, ele tem que ter o capacete da salvação, é a certeza da salvação. O capacete, ele servia contra algo que os inimigos enviavam, lançavam sobre eles. E nós temos que ter o capacete da salvação. Para quê? Por causa das heresias. Muitos são levados por ventos ou por falsas heresias. Mas o crente que tem o capacete da salvação, ele não come tudo que o povo dá. O negócio dele é a palavra. Ele sabe, ele conhece a voz do pastor. Aí no versículo 18, Paulo disse: para isso, orando em todo tempo, com toda súplica, por todos os... Jeremias, ele disse: eu sei que pensamento Deus tem ao vosso respeito. É pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejai. A oração, ela é a chave que abre o armário aonde está a armadura de Deus. A oração, ela capacita o crente a usar a armadura espiritual. Se você ora, Deus, ele vai lhe capacitar, vai lhe dar estratégia. Você tem uma arma na sua mão, a espada, que é a palavra de Deus. Essa espada, ela quando pega, ela não mata, ela dá vida, ela cura. Essa espada, ela renova, ela tem poder. Essa espada, ela é uma espada de dois gumes. Ela entra, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e propósito do coração. Jeremias disse: não é a minha palavra o fogo que queima a palha, e o martelo que esmiuça a penha. Coração de pedra, ela quebra. Deus quebra coração de pedra. A palavra de Deus quebra coração de pedra. A palavra de Deus, ela é a semente que produz a vida eterna. É o espelho que reflete a glória de Deus. Aí o salmista disse: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Como pode o jovem purificar o seu caminho? Aí ele diz: observando conforme a tua palavra. Aí ele disse: então vós irei e orarei a mim, e buscar-me-ei, e serei achado de vós, quando me buscardes de todo o vosso. Lá onde eu li, diz que nós temos que orar com toda súplica e perseverança. Os irmãos sabiam que crente que ora, ele é vitorioso? Crente que ora não é enganado. Crente que ora, ele tem comunhão com Deus. Crente que ora, ele anda revestido, Verônica. E o crente que anda revestido, ele não tem medo do adversário. Porque Davi, ele venceu, matou o gigante, mas algo derrubou ele. E o crente desprevenido, ele vai sofrer consequência. Mas como é que um crente, ele se reveste espiritualmente? Vamos para a Bíblia. Cristo disse: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Fiquem na cidade até do alto vocês serem revestidos. Cristo vai embora. Entre o capítulo 1 do livro de Atos, e quando chega no capítulo 1 de Atos, a Bíblia diz que eles estavam junto com Cristo, e passa 40 dias conversando com eles acerca do reino dos céus. Lembrando, e eles disseram: mestre, será esse o tempo em que o Senhor vai nos libertar do jugo de Roma?
Aí Cristo disse: não vos compete conhecer tempo ou época, ou aquilo que o Pai tem reservado para a sua exclusividade, mas fiquem na cidade até do alto serem revestidos de poder. Nosso adversário, quando olha para a gente, ele não se impressiona com roupa bonita, nem com vestido, nem com sapato, nem com tamanco, nem percata. Diante dele, praticamente nós estamos nus. Quando o Adão caiu, ele fez veste de figueira. Deus, quando olha para a gente, ele não vê nossas vestes, ele vê o sangue de Jesus. Só que Cristo, ele fez uma promessa de revestir, dá a ideia de colocar outra roupa por cima. Essa roupa não se vende, não se empresta, não se manda fazer, e nem toma de outro. Mas ele disse: fiquem na cidade, e passa 40 dias conversando com eles. Só que passa-se o tempo, Cristo vai parar o céu, e eles agora descem. E eles, quando descem, eles passam 10 dias em oração. 40 dias conversando com Cristo e 10 dias de oração. Diz a Bíblia que tinha 500 pessoas. Das 500, 380. Mas aonde eu lhes falo que nós devemos orar com toda a perseverança por todos os santos. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo, faça assim com sua mão. Não tenha vergonha não. Vergonha faz fazer coisa errada. Amém? Quem tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo, faça assim com sua mão. Não tenha medo não. É coisa boa. O Espírito Santo. Começa a se ligar no céu, mocidade. Ergue-me sobre meu fá. Deus está na casa, viu? O amado Espírito Santo, ele já começou. Mocidade, pega na mão um do outro. Eu não gosto de fazer isso não, mas pega na mão, mocidade, um do outro. Todo mundo praticamente sente vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Sim ou não? É uma experiência extraordinária. Eu passei 4 anos e 6 meses sonhando todo dia. Eu via eu falando em língua. Aquela vontade, aquele desejo. E tinha vez que eu treinava línguas estranhas sem ser batizado. Deus, ele vai realizar o desejo do teu coração. Pedro disse que a promessa vos diz respeito para vós outros, para todos que ainda estão longe. Isso é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus o chama. Mas ele desceu e ele quer descer de novo. Aí 500 pessoas estavam juntas, 380 vai embora, só fica 120. Aí eles agora começam a orar, reservando. Aí vai saindo de 1, de 2, de 3 ou de 5. Só fica 120, aguardando a promessa do Pai. Cristo disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Eis que eu enviarei o outro. Outro quer dizer semelhante a mim. Ele vos ensinará tudo quanto eu vos tenho dito. E eles agora começam a orar 10 dias. Posso fazer uma oração, meu pastor? Mocidade, fica de pé.